Então, sejam muito bem-vindas a essa aula sobre autoconfiança, aonde a gente vai trabalhar nos influxos do portal 8 do 8, o portal de Leão, certo? Essa é a nossa autoconfiança. Então, sejam muito bem-vindas. Que já já vira 8 do 8, 8 horas e 8 minutos do dia 8 do 8 aqui. Portal bem potente, vocês vão entender por que que esse portal é tão potente, né? Deixa eu abrir aqui a apresentação que eu preparei para a gente, porque graças a- ao grande arquivo que existe na minha mente, né? Que consigo direcionar e já saber diante das canalizações o que eu preciso falar. A gente tem hoje as ferramentas da inteligência artificial, então de ontem para hoje eu consegui ali, da hora que eu mandei mensagem para vocês, conversar com a inteligência espiritual também, né? Porque vem da inteligência espiritual esses chamados, então conversei ali com a inteligência espiritual primeiro, entendi o que eu precisava falar para vocês, fui gravando ali na inteligência artificial e ela já transformou numa apresentação. Então, por isso que possibilita a gente ter uma apresentação completa da noite para o dia, literalmente, né? Então, aproveitem isso, que isso é uma característica aqui desse ecossistema, integrar ciência e espiritualidade, razão e emoção, natureza e tecnologia, certo? Então, façam isso na vida de vocês também, recomendo. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. O coraçãozinho da Rê, maravilhosa. Gente, qualquer questão aí, vão colocando no chat, tá bom? Para a gente poder ir conversando. Bom, então a gente tem aqui hoje os influxos aí do portal 8 do 8, que é considerado também o portal de Leão, tá? E vocês vão entender o porquê disso, para saber em que influxos nós estamos. Então, na numerologia cabalística, né, na numerologia que associa aí os conhecimentos da Cabala, o 8 é o símbolo do infinito, certo? Então, quando a gente traz, né, quando a gente traz a simbologia do número 8, a gente pode imaginar ele aquele símbolo do infinito, né? O 8 deitado, ele é o infinito. Então, quando nós temos aí um portal 8 do 8, o que que a gente está trabalhando? Exatamente esse fluxo que não tem começo e nem tem fim, que marca exatamente o encontro entre o material e o espiritual, que, não coincidência, foi o que eu comecei falando aqui para vocês. A gente não separa natureza e tecnologia em 2026 na Terra. Muito pelo contrário, a gente integra essas partes, nós integramos razão e emoção, porque é isso que faz o todo, né? A luz só existe porque existe a escuridão, então não tem como a gente ter uma referência de luz se não tiver escuridão, que é muito o que vocês estão buscando aqui hoje. Colocar a luz em mais uma parte da vida, em mais um pedaço da vida, né? Em mais uma face que está oculta aí na sombra, precisando ser iluminada para poder ir além, certo? Então nós temos, só que para a gente ter essa clareza, né? Para começar um ciclo, eu preciso o quê? Encerrar o outro. E muitas vezes a gente não consegue viver a abundância, que é o que fala esse portal 8 do 8, porque a gente tem dificuldade de encerrar um ciclo. E aí, como é que eu vou começar um novo se eu não encerrei o velho? Então a energia do novo já vem chegando, por isso que você sente esse impulso, né, de mudar, esse impulso de fazer diferente, porque já está começando o novo, ainda no velho. Mas cabe a cada uma ter a coragem de encerrar o velho para poder estar fazendo de fato o novo. E é muito isso que nós vamos conversar aqui hoje. Como ter essa autoconfiança, certo? E aí, o que é o portal de Leão? Que é o que junta tudo nesse 8 do 8, por isso que tem uma potência grande esse dia.
Então, o portal de Leão é o pico, né, do momento em que na astrologia o Sol, que está no signo de Leão, se alinha a Sírius, que é lido simbolicamente como a janela mais aberta entre o visível e o invisível. E Leão é uma potência de coragem, de presença, é aquele signo do eu, né? O eu. Então é muito legal para a gente trabalhar essa potência do eu sou nesse dia. O leão vai trazer para a gente a coragem, a presença, cada um ocupar o seu espaço na vida. Tem como a gente prosperar, a gente ter a abundância proposta pelo número 8 se a gente não estiver manifestando a verdade do nosso ser? Se a gente não tiver de fato ocupando o nosso espaço? Não tem como. Então aí tudo é uma ilusão, né? Achar que só a energia do dia vai mudar minha vida. Não. Existem influxos, então são ondas que estão no cosmo que vão poder chegar até a gente, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muito claro até aqui? Tamo juntas, gente? Qualquer coisa vocês vão colocando aqui, hein? Por favor. Reagindo e tudo mais. Então, a ciência por trás da autoconfiança. Vocês sabem que aqui a gente integra ciência e espiritualidade, então, bora trabalhar a ciência por trás da autoconfiança. Porque é muito fácil falar, ai, confia em você, né? Seja você mesmo. Mas como é que eu faço isso? E como é que a gente vai aproveitar esses influxos nesse dia? Primeiro, expandindo a consciência, depois eu vou conduzir vocês para uma meditação, para a gente trabalhar esses influxos ritualizando de alguma forma. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu sou leonina, do primeiro dia. Eu amo, sou suspeita para falar porque eu amo meu signo. Maravilhosa. Bem, leonina. Sensacional. Então, gente, aqui a gente tem o quê? Existe um modelo consolidado na psicologia que explica como esta crença, ou seja, como o que eu acredito sobre mim é construída. Sobre a confiança que eu tenho em mim é construída. Então, nós vamos conversar hoje em cima dessa teoria da autoeficácia, do Bandura, tá? Então, a autoeficácia é o nome técnico que se dá para autoconfiança, certo? E essa autoeficácia é a crença que uma pessoa tem na própria capacidade de agir e alcançar os resultados que deseja. A base científica do que a gente chama popularmente de autoconfiança, certo? Só que eu gosto muito de trabalhar o conceito da palavra, né? A origem da palavra, autoconfiança, que é o tema que eu senti de estar falando aqui para vocês hoje. Então, autoconfiança, quando a gente desdobra a palavra, o auto tem a ver comigo mesmo, então é o eu. E confiança vem de acreditar com firmeza. Então, uma pessoa que tem autoconfiança é uma pessoa que acredita com firmeza em si mesma. E aí eu pergunto: vocês têm acreditado com firmeza em vocês mesmos? Deixo aí essa primeira reflexão. Por quê? Tem como eu dar os passos se eu não estiver confiando em mim mesma? De novo, linkando com o portal de 8 do 8. Tem como eu viver a abundância, a prosperidade, né, desse infinito, se eu não estiver confiando em mim mesma? Não tem como. Então, para que a gente possa trabalhar esse acreditar em si mesma com firmeza, que é a origem da palavra autoconfiança, nós vamos trabalhar dentro dessa teoria de autoeficácia, para poder ficar bem claro, bem objetivo e ajudar cada uma de vocês que está aqui hoje a fortalecerem essa autoconfiança. Beleza? Então, a gente tem quatro pilares que compõem essa autoeficácia. Quatro pilares que compõem. O primeiro deles é a experiência de domínio.
Então, quais são os sucessos reais que vocês já tiveram na vida? Eu vou passar rapidinho os quatro aqui e aí no próximo slide eu vou aprofundar em cada um, tá? Então, primeiro, o que vai compor a sua autoeficácia e a sua autoconfiança? As experiências que você tem de domínio. Então, o sucesso real do que você já viveu. Isso vai influenciar na sua autoconfiança. Então, o primeiro ponto que compõe a sua autoconfiança é você reconhecer os sucessos que você já viveu. O segundo ponto, as experiências vicárias, ou seja, ver pessoas parecidas com você que já conseguiram. Terceiro, persuasão social. O encorajamento de pessoas em quem você confia. Então, as pessoas que estão do seu lado, elas te impulsionam ou elas te brecam. E o quarto, seus estados fisiológicos. Então, como o seu corpo interpreta cada situação, cada ativação. Então, esses quatro pontos compõem a sua autoconfiança. E aí, agora a gente vai desmembrar isso, falando com mais profundidade de cada um. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, experiências de domínio. Aqui é a parte mais forte de todas para a gente enxergar a nossa autoconfiança, que são as nossas experiências de vida. Aquilo que a gente já ousou fazer, se expôs, teve coragem de agir, enfrentou algo e conseguiu. Então aí a gente parte do princípio que para a pessoa ter autoconfiança, primeiro ela tem que conhecer a si mesma, saber aquilo que ela quer fazer e ter coragem de agir. Porque alguém que nunca ousou, alguém que nunca arriscou, não vai ter experiências de domínio, não vai ter experiências, porque simplesmente não ousou, simplesmente não tentou. Então ela vai estar insegura. Se ela está insegura, ela não vai ter autoconfiança, ela não vai acreditar em si mesma. Então é interessante isso, porque para a gente ter autoconfiança, para que a gente tenha autoconfiança, a gente tem que arriscar. A gente tem que ousar fazer diferente. Então, não tem como eu ter autoconfiança sem antes eu ter autoconhecimento e coragem. Ou seja, arriscar. Percebe como é doido isso? A gente não adquire autoconfiança para agir. A gente age para adquirir autoconfiança. E o que que vai fazer a gente viver essa mudança? Primeiro de tudo, então, é o autoconhecimento. É o quanto faz sentido para mim agir na direção dessa mudança. O quanto faz sentido para mim ousar fazer diferente. E à medida que eu vou carregando de sentido, eu vou ousando fazer diferente. E se eu me exponho à situação e eu consigo fazer aquilo, é isso que vai estar fortalecendo a minha autoconfiança. Estão entendendo esse ponto, gente? Então, cada vez que a gente enfrenta algo e consegue, presta bastante atenção nisso. Toda vez que a gente enfrenta algo e consegue, a gente se torna mais autoconfiante. Por isso que as pessoas mais autoconfiantes, elas são tidas como as mais malucas, né? Ai, não acredito que ela tá tendo coragem de fazer isso. Mas para ela tá tendo coragem é porque com certeza ela tem mais autoconhecimento. Foi? Tá fazendo sentido aí? Hum? Porque ela passa a ter as experiências dela baseadas em fatos reais e não em deduções da cabeça dela, tá? Aqui, quem tiver com papel e caneta e quiser ir anotando, já pode fazer esse primeiro exercício. Lista três coisas que você fez, grandes ou pequenas, que realmente deram certo. Não precisa ser reconhecido por ninguém além de você.
O que importa é você tentou e funcionou. Ah, mas não tenho muitas coisas que digam disso. Gente, pode ser uma receita, pode ser um bolo que você fez. Você fez e deu certo, você experimentou. Um penteado no cabelo, tá? Põe no papel isso. O que realmente você fez e deu certo. Vai resgatando isso. Então, se você nasceu e tá viva até hoje, deu certo, a sua vida já deu certo. Então, vamos começar, sabe, assim, a buscar essa consciência no simples. Para quê? Para ir fortalecendo. É isso que o autoconhecimento faz. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo fazer nada, ah, eu não sou bom em nada. Peraí. Cara, você sobreviveu até hoje. Alguma coisa você fez direito. Entenderam? Então, lista aí ou reflita sobre isso. Depois eu vou disponibilizar esse PDF no grupo também, para quem quiser fazer os exercícios com mais calma, tá? O 2 e o 3, então as experiências vicárias e a persuasão social. Eu coloquei eles juntos porque ambos falam do meio que a gente vive, certo? Então, quando a gente tá agindo, quando a gente está se expondo, quando a gente tem coragem de se expor, é importante o quê? Que eu sempre falo isso para as minhas alunas dentro da comunidade. Cara, ambiência. É muito mais fácil você ter sucesso quando você está numa ambiência de pessoas bem-sucedidas. É muito mais fácil você seguir produzindo um conteúdo se você está perto de pessoas que produzem conteúdo. É muito mais fácil de você criar aulas para dar se você está perto de pessoas que estão se entregando a ajudar o próximo constantemente. Então você se expõe perto de pessoas que já são o resultado do que você quer ter? Ou não? Você está ali sempre com pessoas que são menos que você, sempre com pessoas que estão um degrau abaixo, ou simplesmente lado a lado. A gente precisa se puxar. Essas experiências fazem completamente diferença para a nossa autoconfiança. Porque se eu estou do lado de uma pessoa que já tem esse resultado, vamos dizer assim, que eu quero ter, e ela pode me dar uma dica, ela pode me dar uma orientação, ela pode me dizer que eu sou capaz. E aí eu tô o quê? Aumentando a minha autoconfiança. Ela vai me ajudar a ousar mais, ela vai me provocar a estar fazendo diferença, certo? E aí entra, né, essa questão de você poder parar para refletir um pouquinho. O ambiente ao seu redor, as pessoas te encorajam ou te diminuem. Isso influencia, sim. Por mais que a autoconfiança ela seja autoacreditar, a gente é influenciável pelo nosso meio. Não adianta dizer que não. Então, se eu vivo ambientes que me põem para cima, a chance de eu me tornar mais autoconfiante, mais abundante, mais próspera é muito maior. Se eu vivo ambientes tóxicos, a chance de eu ir me diminuindo e, inclusive, ficar presa na minha escassez é muito maior. Então, olhem com carinho quem são as pessoas que te inspiram a chegar onde você quer chegar e ajam nessa direção, certo? E aí, aqui o segundo exercício para vocês. Pensem nas pessoas mais próximas de vocês hoje. Sejam bem honestas com isso. Pensa nas 5 pessoas mais próximas de você hoje.
Quem são essas pessoas? Coloca aí no papel. Essas pessoas te nutrem ou te consomem? Essas pessoas te ajudam a ir para frente ou te seguram no lugar? É bem sério isso. Pode ser as pessoas que você mais fala no digital também, não precisa ser as pessoas que você mais convive presencialmente. Quais são as mensagens que você mais recebe? São pessoas te elogiando, validando, te ajudando a ir além ou pessoas que estão te puxando para baixo o tempo todo? Certo? E aí a gente entra no quarto pilar. O que que é esse quarto pilar? É a questão da nossa fisiologia. Então, aqui a gente entra no que hoje, na psicologia mais moderna, a gente chama de inteligência emocional. Então, para eu me torno mais autoconfiante, eu me torno mais autoeficaz quando eu tenho inteligência emocional. Ou seja, à medida que eu me exponho, então eu tenho coragem de me expor, o meu organismo, ele vai viver emoções. Querendo ou não, nós somos humanos em 2026 na Terra. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro vai reagir a toda a situação que a gente se expõe. Só que quando a gente não tem é, músculo emocional, o nosso sistema nervoso ele se desregula e a gente fica o quê? Inseguro, fica com medo, fica travado na emoção, ao invés de dominá-la, de regulá-la. Então, regular o nosso próprio sistema nervoso também é uma forma de cuidar do nosso ambiente interno e, consequentemente, nos tornar mais autoconfiante. Porque se eu sei que eu vou me expor a uma situação desafiadora e meu coração dispara e eu não consigo, desse coração disparam pensamentos e desses pensamentos o meu corpo começa a reagir ali de maneira mais catastrófica. O que acontece? Eu vou ficar inseguro. Como assim eu vou me expor a isso? Para que que eu vou me expor? Isso não me faz bem, isso não me faz bem. E aí a gente demora mais tempo para ter coragem de se expor de novo. Então aqui entra a nossa maior potência de autoconfiança. É onde a gente mais vai ter potência sobre mexer e controlar a autoconfiança. E controlar a autoconfiança não deixa de ser isso, mas é viver em autoconfiança, potencializar, aumentar, expandir essa autoconfiança, que é o que eu chamo de autorregulação. Então, quando a gente aprende a se autorregular, nossa, eu tô diante de uma nova situação. Cara, o novo, ele sempre vai disparar medo, porque o nosso cérebro, ele é programado para a sobrevivência. Entendam isso com muito amor e carinho. O novo sempre vai gerar medo. E aí você vai desconfiar de você mesmo. E aí vai bater uma insegurança. Por quê? Porque é um novo caminho e o nosso cérebro ele é primitivo demais para ele dizer simplesmente vai. Não, ele vai emanar um comando de medo, tipo alerta vermelho. Para. Para tudo. Para onde você tá. Não vá além porque ir além é arriscado. E aí, se a gente tem essa autorregulação, se a gente tem essa capacidade de se autorregular, ou seja, de aquietar as nossas emoções, de aquietar os nossos pensamentos, de esperar passar, de diminuir essa intensidade, para conseguir olhar para a situação com consciência. Porque existe o cérebro, existe a mente e existe a consciência. Então, o cérebro reage. A mente emana ali os pensamentos e a consciência pode coordenar tudo isso, pode pôr ordem nessa bagunça.
Então, se eu desenvolvo a minha consciência, por isso a importância do autoconhecimento, do desenvolvimento emocional e espiritual, eu consigo me olhar de fora, eu consigo olhar de fora para toda essa bagunça e falar, galera, respira, que é uma prática super simples de autorregulação. Respira. São só pensamentos passando. É só um cérebro com medo do novo reagindo para que você fique parada nesse lugar. Entende a importância da autorregulação? Fica claro para vocês isso? Quando a gente aprende a se autorregular, a gente tem atitudes mais assertivas. A gente vive mais leve. Essa autoconfiança, ela vai ressoando na nossa vida, certo? Então, quais são os estados fisiológicos e emocionais, né, que é bem comum a gente ter diante de uma ameaça e que faz a gente se sentir inseguro e deixa a gente ineficaz? Então, é o coração acelerado, mão suando, respiração curta, um corpo desregulado, lê tudo como uma ameaça e trave. Então, eu quero ir para o novo. O cérebro disparou. Medo. Teu corpo reage. Aí isso alimenta de novo o cérebro que está dizendo, realmente é perigoso, é perigoso. Continua aí onde você está. Ao passo que se a gente tem um corpo regulado, a gente aquieta a mente e vai com muita amorosidade viver o novo, que é onde está ali a verdadeira abundância, a prosperidade, a leveza, a felicidade, a paz, certo? E isso é muito interessante. À medida que a gente vai ganhando músculo de autorregulação, a gente pode começar a ler os sinais diferentes, de maneira diferente. Então, aquilo que era uma ameaça inicialmente, passa o quê? A ser uma oportunidade, a ser um convite. Então, por que, por exemplo, que eu consegui abrir essa aula de ontem para hoje? De ontem à noite para hoje, né? Porque eu decidi fazer isso, eu mandei mensagem, era mais de 9 horas da noite no Minutos de Sabedoria. Fechei com as mulheres da comunidade mais ou menos desse horário. Também tinha falado para elas falarem se elas conseguiriam entrar até as 8 da noite. Então, assim, em menos de 12 horas, a gente está aqui com essa aula montada. Eu pronta, segura, falando para vocês. Por que que eu tenho essa autoconfiança para fazer um movimento desse porte estar aqui hoje? Porque eu me autorregulo diariamente e várias vezes ao dia. Então, eu vivo as minhas práticas integrativas constantemente. Eu faço uso dos óleos essenciais. Eu uso a lavanda, por exemplo, para estar dormindo. No meu, o meu hidratante corporal, que eu compro sem aroma, né? E coloco óleo essencial ali para me ajudar a ter uma boa qualidade de sono. O sono é essencial na nossa autorregulação, consequentemente na nossa autoconfiança. Porque você imagina, eu tô cansada, exausta, e eu preciso me expor ao novo. Como é que faz? Não faz, o corpo vai ver como mais ameaça ainda. Eu tô exausta, e aí alguém fecha a minha frente no trânsito. O que que acontece? Eu explodo. Em vez de controlar, de equilibrar, deixar passar aquela emoção, porque ela vai passar. Se eu olhar para ela, ela vai passar. Então eu acordo de manhã quando eu tô descansada, tô ali na minha autorregulação. Tô bem reguladinha, eu consigo abrir a janela e falar bom dia a Deus, mais um dia, o que a gente pode fazer hoje, como pode melhorar, como eu posso ajudar mais pessoas, que é sempre esse o meu rezo, né? Abençoa os meus filhos, abençoa a minha vida, aqueles que vão chegar até mim, que possam chegar até mim, pessoas que eu possa ajudar com o meu propósito de alma. Então, quando eu faço isso, cara,
Eu vou ter autoconfiança diante de um chamado que eu tenha, seja dessa inteligência espiritual que me guia, seja de algum outro profissional que me convida para algum outro projeto, seja para um encontro. Eu vou ter confiança para estar indo além, porque eu aprendi a aquietar minha mente para estar ouvindo o meu coração, que é da onde vem a palavra coragem. Então, quem é a pessoa corajosa? Vocês sabem, quem está dentro sabe. Quem é a pessoa corajosa? É a pessoa que é capaz de ouvir o próprio coração e seguir, né? Porque coragem vem de corático, que é agir pelo coração. Então, as pessoas corajosas, elas são aquelas que são capazes de ouvir e seguir o próprio coração. Por isso, a autorregulação é tão importante. Porque se minha mente está bagunçada, como é que eu vou ouvir meu coração? Se meus pensamentos não param, as minhas emoções, elas estão tudo à flor da pele. Como é que eu vou ter coragem de ouvir um sinal e seguir meu coração? Então é essencial esse processo de autorregulação. E aonde que entra a diferença da autorregulação para quem usa medicação, para quem usa os psicotrópicos? Então, auto sou eu gero a minha regulação. Se eu estou usando um ansiolítico, um antidepressivo, eu estou usando um agente externo para regular as minhas funções. Tem hora que é necessário, tem vezes que é necessário, sim, tem hora que é necessário, tem vezes que são necessárias. Mas se a gente trabalhar com promoção da saúde, que é o que a gente propõe aqui dentro desse ecossistema, você vai aprender a estar fazendo essa autorregulação diariamente, de maneira preventiva. Eu não falo nem preventiva, eu gosto da palavra promoção mesmo, porque você não está só prevenindo doença, você está promovendo saúde, que é onde a gente de fato encontra o equilíbrio, é onde de fato a gente vai ter paz. Fazendo sentido, gente? Tamo juntas aqui, turma? Hum, obrigada, Ju. Tá? Então, olha a importância disso. Então, eu vou convidar vocês para esse terceiro exercício. Fecha os olhinhos um pouco, respira fundo 3 vezes e observa como a energia está fluindo no seu corpo agora. Se conecta com um dia aonde você se sentiu autoconfiante, onde você foi de fato eficaz, onde você teve coragem de ir além. E foi. E leva a tua mão até esse lugar, no seu corpo. Ancora essa energia com as suas mãos no seu corpo. E decreta 3 vezes para você mesma: eu sou autoconfiante.
Eu sou segura de mim. Eu sou corajosa. E devagar ao seu tempo, vai respirando ainda mais profundamente. Para a gente entrar na nossa meditação do dia. Te convido a fazer o ar entrar pelo seu nariz, subir, expandindo esse ar até o seu chakra coronariano, voltando por fora de você, passando pelo seu chakra cardíaco, adentrando o seu chakra básico, ou seja, no topo da sua cabeça, passa pelo coração e chega no períneo, formando um oito. Então você inspira, fazendo subir e solta, descendo nesse oito infinito. Deixa esse símbolo do infinito, da abundância, ser desenhado no seu campo, te deixando mais leve, mais presente, mais conectado. Vai sentindo a vida pulsar em você. E à medida que a vida pulsa, você vai levando as suas mãos até aquele lugar onde você ancorou a sua energia de autoconfiança. E você deixa neste lugar, nesse espaço, um grande sol central iluminar esse espaço em você, formando o seu sol pessoal, expandindo e iluminando para novas fontes, para novos lugares que você deseja chegar. Então, nesse instante, você define um novo destino, o que você de fato deseja para a sua vida, aonde você de fato
deseja chegar. E olha para você agora, vibrando nesta potência desses influxos do portal de Leão, do 8 do 8, com toda essa consciência sobre a autoconfiança, a autoeficácia que você aprendeu hoje. E reconhece o próximo passo que você vai ter coragem de dar para chegar onde você visualizou agora, que é o seu próximo destino. Um pequeno passo que fará toda a diferença, que você pode fazer ainda hoje. Uma decisão que precisa ser tomada, um movimento que pode ser feito. Deixa vir e decreta: eu sou capaz, eu sou confiante em mim, eu sou o que eu sou. E na força da potência deste encontro, você vai voltando devagar, vai movimentando devagar os dedos dos pés e das mãos. Respeitando o movimento que seu corpo desejar fazer. E vai piscando até abrir os olhos. Quando estiverem de volta, sinalizem para mim, fazendo um favor aqui no chat. Deem um emojizinho aí para eu saber que vocês voltaram. Certo? Todo mundo bem, gente? Vamos lá, então. Bom, para hoje é isso, né? O que eu trouxe aqui para vocês. Tem aqui a referência dessa teoria. E dou por aberto também, trazendo o meu compromisso aí com esse portal de Leão, né? O meu próximo passo, que é abrir a mentoria Autorregulação com práticas integrativas para o autocuidado. Então, eu vou ensinar em 7 encontros ao vivo tudo aquilo que eu faço há anos para estar me autorregulando, certo? Então, quem sentir de estar junto, pode me chamar no privado. Quem quiser aprender como usar
aromaterapia, cristaloterapia, florais de bar, que mais que eu vou ensinar? Cromoterapia e protocolos específicos para essa autorregulação. Essa mentoria aí vai estar aberta a partir de agora, tá bom? Quem sentiu o chamado, bora juntos. E é isso que nós temos aqui para hoje, tá bom? Obrigada aqui quem foi interagindo aqui no chat. Tô vendo agora vocês. Muito, muito bom. Olha, não tinha aberto para mim o chat de vocês, por isso que eu estava aqui pedindo um sinal, simplesmente porque não tinha aberto. Agora é que eu vi as respostas. Obrigada, viu, de terem respondido, de estarmos juntas aqui hoje. Eu que agradeço a presença, é sempre muito bom ter com quem falar aqui, tá? Pratiquem, gente, não existe autoconfiança sem exposição. Conheçam a si mesma, aprendam a essa autorregulação. É essencial a gente aprender a se autorregular para ter coragem de ir além. Vocês vão ficando cada vez mais seguras em si, tá bom? Um beijo grande para todas, feliz portal e bora junto, seguimos. Fiquem com Deus. Até a próxima.